Oi, a paz. Eu gostaria de ler aqui Atos 9, e eu vou ler só alguns versículos, mas antes de ir para a leitura, eu gostaria de relatar que dia 9 de fevereiro, o Senhor falava para mim, trazer uma palavra falando sobre as crianças, orar pelas crianças, pelos jovens, né? E agora veio à tona aí a situação de Marajó, o qual sempre esteve lá esse problema, né? Mas precisa de pessoas que tenham condições financeiras grandes, que possa ajudar aquelas crianças. E como, em parte, eu não tenho, eu vou ajudar com a minha oração, para que o Senhor incomode corações e transforme pessoas, e tenha encontro com pessoas que possam ser tocadas e ajudar aquelas crianças, né? Mas, enfim, vamos para o capítulo 9, sobre a história de Saulo de Tarso. Paulo, ele perseguiu o povo de Deus, era Saulo e foi transformado em Paulo. O versículo 3 fala assim, ó, indo no caminho, e aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, aleluia, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. A história de Paulo, eu acho muito lindo, as histórias que relata a conversão dele, foi algo assim profundo. E depois de Jesus, ele foi o segundo missionário que mais fez missão, foi Paulo. E conta as histórias que Paulo perseguiu o povo de Deus, porque achava que os evangelhos era uma seita, e ele tinha a ordem dos romanos para matar, destruir. E a história dele, quando ele estava indo para Damasco, conta a história que o último foi Estevão, que ele mandou apedrejar, e ele presenciou aquela situação. Então, para Deus ali foi o cheque-mate em questão para a conversão de Saulo de Tarso. E no caminho a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ali ele já cai cego. E o Senhor vai enviar um profeta, que é Ananias, para ir de encontro a Paulo, que ele estava cego. E ali Ananias temeu. Mas só que quando Paulo cai perante a luz de Cristo ali no caminho, ele já cai pronto como profeta, com visão de Deus. E ali ele sabe que Ananias viria até ele para impor as mãos para ele voltar a enxergar. E quando Jesus manda Ananias ir até lá, Deus manda Ananias ir até lá, Ananias fala assim, Senhor, aquele homem é cruel, ele mata o povo de Deus. E ele falou assim, vai que ele é para mim um vaso escolhido. E ele cita aqui, ó, no versículo 16, fala assim, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Muitas vezes nós vamos, como cristãos, nós vamos passar por situações tenebrosas sobre o evangelho, sobre falar do amor do Senhor para as pessoas. Nós vamos ser mal interpretados, nós vamos ser humilhados, nós vamos passar por situações muito difíceis. Mas a gente perseverando na nossa fé, crendo em Cristo Jesus, orando, jejuando, o Senhor ele vem de encontro àqueles que nos perseguem e nos exalta. Porque foi isso que aconteceu com a história de Paulo. Paulo perseguiu o povo de Deus, mas chegou um tempo que Jesus teve um encontro com Paulo ali. E Paulo se converteu. E ele passou a sentir na pele o que é servir a Cristo. O que é o amor de Cristo. Então, nesse dia eu quero falar para mim e para você que as pessoas que estão te perseguindo, não se preocupe. Tem o tempo certo do Senhor ter um encontro com elas. E elas saberem quem é realmente Jesus Cristo de Nazaré. Porque muitas vezes elas são usadas pelo inimigo e outras vezes tem um coração assim, como que se fala, orgulhoso. E Deus, ele se ira com pessoas do coração orgulhoso. E Deus vai de encontro. Porque o Senhor, ele vai transformando vidas, pessoas. Só que ele deixa para nós escolhermos, ele dá livre arbítrio para a gente escolher. Mas chega uma hora que ele deu toda a corda da misericórdia, mas chega o dia dele puxar.
para o centro das atenções dele. Então eu não sei quem é que está te perseguindo, eu não sei quem está sendo Saulo na tua vida, mas saiba que essa pessoa vai ser transformada e vai saber quão duro é teu encontro com Jesus. E o Senhor, ele fala dentro da palavra dele, que quem te perseguia passa a ser perseguido. Porque Paulo, ele foi transformado. De Saulo de Tarso, ele passou a ser Paulo, o apóstolo Paulo. E ele passou a viver perseguições. Porque assim foram muitos que ele matou. Ele matou muita gente inocente. Ele perseguiu muito, ele humilhou muito. Então o Senhor, nesse dia, quer falar para mim e para você. Permanece. Persevera com Cristo, continua nos teus propósitos, continua orando. Essa humilhação vai passar. Deus vai transformar os teus perseguidores em Paulo. Vai deixar de ser Saulo. Vai deixar de ser tolo, de não ter um conhecimento. Porque quando a gente não tem conhecimento, não tem sabedoria, a gente faz coisas que não agradam ao Senhor. E Jesus está voltando. E muitos estão perseguindo o povo de Deus. E outros estão dormindo, porque não têm um conhecimento. Não conhece a verdade. A palavra do Senhor lá em João 8, se eu não me engano, acho que é o versículo 35, se eu não estiver errada, fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade não é liberto. Quem não conhece a verdade tem seu próprio conhecimento, e conhecimento que te leva, muitas vezes, leva as pessoas à morte. Então o Senhor está falando dentro dessa palavra, que os teus perseguidores vão ser transformados. Eles vão saber que você tem um valor e tem um Deus que cuida de você. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ele pesa na balança. Ele é justo juiz. Ele não deixa nada que não seja, como é que se fala, justificado. Ele nos justifica. Nada fica sem os olhos de Deus. Ele não ser aquele Deus fiel que é juiz. E ele está vendo o que está sendo feito na minha e na tua vida. Qual é as coisas certas e erradas. Seja quem for, ele vai cobrar. Porque ele é um Deus que gosta das coisas corretas. E ele está voltando para levar almas salvas para ele. Aleluia. Então toma posse nesse dia. Que o Senhor, ele é o teu juiz. O Senhor, ele vai julgar tuas causas. E quem está te perseguindo vai ser perseguido. Porque Deus vai colocar na balança e vai fazer aquilo que é correto. E de encontro aos filhos e filhas deles que estão sofrendo pelo Evangelho, que estão esperando uma vitória, que estão esperando que o Senhor faça, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. E tem outras que quem vai fazer é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então toma posse da tua vitória, de que quem te persegue vai começar a ser perseguido. E você vai falar que o Senhor te justificou. Amém? Fica na paz e um beijo.